paz do Senhor a todos, irmãos. Saudade dos irmãos, né? Muita saudade, muita vontade de estar juntos, né? Mas aprove Deus que fosse dessa maneira. Então, que sejamos assim. Apesar que nós não estamos juntos fisicamente, né? Mas como igreja nós estamos unidos, né? Estamos unidos ao corpo de Cristo. Somos membros de um corpo. Amém? Estamos unidos por o Espírito Santo nos une, né? Amém? E nós vamos dar início aqui à nossa aula de escola dominical, né? Vai ser aqui em Filipenses 1. E o nosso versículo-chave é Filipenses 1:21. Porquanto o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Mas nós vamos iniciar com uma oração, né? Pedindo a Deus para que venha abençoar a nossa escola, nossa aula, né? Amém? Feche os olhos, incline a sua cabeça. Neste momento vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, que o Senhor venha derramar sobre nós a sua misericórdia, Pai querido. Ó Pai Santo, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha nos santificar, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, Pai querido, nos dá entendimento, Senhor, discernimento da Tua palavra, ó Pai querido. Que o Seu Espírito Santo venha estar passeando entre nós, Senhor, nos orientando, Senhor, nos ensinando, Pai querido. Ó Senhor, ó Pai Santo, visita cada lar dos nossos irmãos, Pai querido. Ó Senhor, entra com providência na vida de cada um, Pai querido. Pai, eu não sei qual é o problema que meus irmãos estão passando, Pai querido, mas Tu sabes, ó Pai querido. Que o Senhor venha entrar com providência neste momento, Senhor. Ó Pai querido, que o lar dos meus irmãos, Senhor, venha ser um lar abençoado, Senhor, cheio de paz, amor e união, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, Pai. Então, irmãos, aqui a nossa leitura encontra em Filipenses 1, que nós vamos ler agora, hein? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração,
que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamaram a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é comprovadamente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova, evidentemente, perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Bom, eu gosto muito mesmo de ler, né, e estudar as epístolas de Paulo, né, as cartas que Paulo escreveu. Eu
gosto muito porque, na verdade, ele é um manual, né? É um manual prático de como o cristão ele deve se comportar, né? Como o cristão ele deve se apresentar e como o cristão deve ser, né? Como deve ser a sua vida, né? E essa epístola aqui dos Filipenses, ela é muito enriquecedora, é muito importante, tem, ela é, ela é ótima, né? E o que nós vamos ler aqui, nós vamos entrar um pouco aqui, vamos destrinchar um pouco aqui, né? Vamos ver um estudo bem interessante, né? E antes de nós começarmos, é bom a gente saber um pouco o contexto histórico, né? Da cidade de Filipos, onde ficava essa igreja, né? Onde onde residiam os filipenses, né? O contexto histórico. Essa cidade de Filipos era uma colônia romana. Ela estava localizada ao norte da Grécia, região chamada de Macedônia, na época de Paulo, né? E também ela teve esse nome de Filipos, né? Ela não tinha esse nome. Ela teve o nome de Filipos porque Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, tomou essa cidade da antiga Trácia por volta de 357 a.C., né? Aí ele rebatizou a cidade com seu nome. Por isso o nome da cidade passou a se chamar Filipos, hein? E já vimos aí o contexto histórico. Agora nós vamos partir para o contexto bíblico. Quando e onde foi escrita essa carta? Bom, essa carta aos Filipenses, ela foi escrita mais ou menos entre o ano 60, por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso em Roma. Nós lemos aí, né, em Filipenses 1:7. Bom, para quem e por que este livro foi escrito? Nós podemos ver aqui que Filipos foi o primeiro lugar na Europa onde Paulo pregou o Evangelho formalmente, né? E ali ele estabeleceu um ramo da igreja. Nós vemos que Paulo, ele saindo um pouco daquela região onde ele costumava pregar, né? Então ele atravessou já para a Europa, né? Atingindo outros povos. Nós vamos ver aqui Atos 16, do 6 ao 40. Vamos ler. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mícia, desceram a Troade à noite,
À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neópolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às causas de Paulo, para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E levantando-se a multidão, ainda contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes vergões dos açoites.
A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesas e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saia e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ser havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, então partiram. Amém. Nós vemos aqui, né, como começou, né, a igreja de Filipos. Amém? E nós vamos ver aqui agora, né, vamos começar a entrar agora na carta, né, propriamente dita. Nós vamos ver aqui em Filipenses, no Filipenses 1, nos versículos de 3 a 11, né? Nós vamos ver aqui, né, que Paulo nutria grande alegria pelos filipenses, né? Essa satisfação que Paulo tinha pelos filipenses, né, era fruto da forma como a igreja recebia, né, as suas palavras e as colocava em prática, né? O apóstolo Paulo entendia que isso era fruto da operação do Espírito Santo entre os filipenses, né? De maneira que nem mesmo prisões e sofrimento os distanciavam, né? Você vê que Paulo ele tinha uma ligação muito forte com os filipenses, né? Você vê que ele estava sempre ligado, ele sabia como o Espírito Santo ele agia ali naquela igreja, né? Ele sabia que era uma igreja que estava com o coração aberto para receber as orientações de Paulo. E não somente receber, como também pôr em prática, né? Como eles ouviam, entendiam e atendiam, né? Tudo que Paulo ensinava a eles, né? E nós vamos ver também aqui algo muito interessante, né? Aqui nos versículos 12 a 18, né? Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, o cárcere romano era muito frio, sujo e completamente desconfortável. Pode-se dizer que circunstancialmente ele estava vivendo o pior momento da sua vida.
Mas vamos ver algo aqui muito interessante, né? É que alguns historiadores, eles dizem que aonde era o cárcere romano ali, onde Paulo ficou encarcerado ali, ficava sobre o que era o esgoto da cidade. Para você ter uma ideia, né? A cadeia ficava em cima do esgoto, né? Segundo alguns historiadores, né? Então era um lugar totalmente inadequado, totalmente insalubre, né? É um lugar que, por si só, a cadeia já é ruim, né? Numa situação dessa, você vê a dificuldade que era. Mas o mais interessante disso tudo, né? Ao invés de reclamar, Paulo diz que o que lhe aconteceu tem servido para o crescimento do Evangelho. Você vê como é que Paulo ele conseguia sempre ver, tirar as situações, das situações, e tirar como ele ia tirar proveito para o crescimento do Evangelho, né? Para como ele pudesse tirar ali daquilo ali que fosse serviço de experiência para os outros, né? Você vê que interessante, né? Você vê que ele não reclamava, né? Você vê, ao invés de reclamar, ele fala, isso tudo está servindo para o engrandecimento do Evangelho, para que a palavra de Deus ela venha se espalhar. E você vê que interessante, né? Como através do exemplo de Paulo ele conseguiu não só o que ele falava, né? Mas como era a vida dele, como ele praticava, ele conseguiu alcançar até mesmo os guardas, né? Até mesmo o carcereiro, né? Os guardas pretorianos, que eram pessoas rudes, eles eram os guardas pretorianos, eles eram treinados para ser pessoas más, pessoas rudes. Mas você vê como é que Paulo consegue quebrar esse gelo, né? Através do que ele pregava, ele ensinava e ele vivia, né? Aí nós podemos ver, ó, de fato, neste período, muitos soldados romanos passaram a crer em Jesus, né? E nós vemos que, através disso, até mesmo os cristãos que estavam soltos, eles vendo isso, eles se encorajaram, né? Porque muitos havia uma perseguição, né? Aí você vê que muitos vendo, falam, poxa, se Paulo, passando por tudo que ele está passando, ele consegue, né, fazer o nome de Cristo prevalecer, isso encorajou a muitos, né, a ser os pregadores mais audazes, mais não ter medo, né? O medo estava caindo por terra, né? Amém? E nós vamos ver também algo muito interessante, né? Você vê que muitas pessoas o inimigo estava usando muitas pessoas, a poder até dizer que estavam tentando colocar pedras no caminho de Paulo, né? O inimigo estava usando algumas pessoas para serem pedras no caminho, né? Você vê que eles estavam querendo usar a palavra. Embora alguns não tivessem intenção correta, pregavam denegrindo a imagem de Paulo. Ele, cheio do Espírito Santo, prefere observar o lado bom da vida. O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros,
Cristo está sendo pregado. Você vê que ele está sempre procurando ver o lado bom, né? Ele vê que pessoas estavam tentando denegrir a imagem do Paulo, né? Ele pregando contra Paulo. Mas aí Paulo ele observa o quê? Que mesmo assim, o que importava é que o nome de Jesus fosse anunciado, fosse propagado, fosse espalhado o nome de Cristo, né? Mesmo as pessoas tentando fazer o contrário, isso estava fazendo com que, de um modo ou de outro, as pessoas ouvissem sobre Jesus Cristo e procuravam saber quem era esse Jesus. Mesmo as pessoas tentando denegrir o evangelho, e pessoas dizem, opa, que evangelho é esse que estão falando? Né? É assim que acontece, né? Às vezes a pessoa tenta falar mal, o outro escuta e fala assim, não, eu quero saber, se aprofundar. As pessoas procuravam, quando conhecia quem era Paulo, sabia da história de Paulo, e ouvia falar sobre Cristo, ia aumentando cada vez mais, né? E é algo muito interessante, por isso que eu gosto muito das epístolas de Paulo. E essa epístola de Filipenses é muito, muito interessante. Né? E nós podemos ver aqui também, dos versículos 19 ao 26, né? Nós podemos ver aqui que está demonstrado a convicção que Paulo tinha na sua salvação. Né? Ele tinha a sua fé era muito grande. Ele tinha fé suficiente para ser liberto da prisão. Mas caso não fosse, tinha sua alma segura em Deus. Ele tinha convicção da sua salvação. Ele sabia que Deus ele podia livrá-lo dali, mas se não o livrasse, ele sabia que a sua alma, a sua salvação estava assegurada. Ele sabia para onde ia a sua alma, né? Ele sabia em quem ele confiava. Porque Paulo ali, ele sabia que na situação dele, ele sabia que a qualquer momento ele podia ser executado ali. Ele sabia que era possível, isso aí era algo possível que acontecesse, né? E isso gerava nele uma expectativa muito grande, né? Porque ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Filipos, né? E isso ele declara que ele também ficava dividido, né? Porque ele queria estar com Cristo, ele sabia que era algo muito maravilhoso, mas ele também tinha uma preocupação de que ele sabia que a obra ali na igreja de Filipos, a obra ali, a igreja dos Filipenses, aquela obra não estava concluída ainda, ainda tinha alguns problemas que precisavam ser resolvidos. E ele tinha essa expectativa. Algo também muito interessante, muito importante, aqui no fechamento, né? Nos versículos de 27 a 30, né? Uma recomendação muito importante que Paulo ele
ele deu aqui, né, uma recomendação aos filipenses, mas que essa é uma recomendação que é atemporal, ela independe de tempo. Tanto serviu para os filipenses daquela época, para os crentes daquela época, como para os crentes de hoje e os crentes de amanhã, né? É que é algo muito importante. Vamos ver aqui. Paulo recomenda aos filipenses que cidadania e cristianismo andam lado a lado. A pregação deverá ser com palavras e com vidas. Ele recomenda que os filipenses tenham um modo de viver digno de Jesus. Amém? O que nós podemos entender aqui é que Paulo está dizendo o seguinte: ele diz que o seu modo de viver deve ser condizente com o seu modo de pregar. Se você confessa que é um crente em Jesus Cristo, mas não vive de acordo, então alguma coisa está errada, né? Você não pode pregar uma coisa e viver outra completamente diferente, né? E daí que ele diz aqui, ó, você deve ter um modo de viver digno de Jesus Cristo, né? Alguns anos atrás, eu me lembrei aqui um livro, ele é até bem interessante, né? Nos meus passos, o que faria Jesus? Acho que o título é esse, se eu não me engano, né? É que aí você deve N situações que a gente passa pela nossa vida, que a gente deve pensar nisso, né? Será que está correto o que eu estou fazendo? Se eu digo que sou um cristão, se eu me apresento como um cristão e não vivo como um cristão, então tem alguma coisa que não está batendo de acordo, né? Que até nós podemos ver com isso que até o significado da palavra cristão é porque, como surgiu a palavra cristão? Cristão significa pequenos cristos, né? Por que chamavam de cristão? Porque eram seguidores de Cristo, né? Porque eram pessoas que se vestiam igual a Cristo, andavam igual a Cristo, falavam igual a Cristo, pregavam igual a Cristo. Então as pessoas, eles viam em público, falavam assim, ó, aquele é um cristão. Pelo modo de agir, pelo modo de falar, pelo modo de se comportar. As pessoas olhavam e falavam assim, ó, ali vai um cristão. Então, assim que deve ser. Era isso que Paulo, que ele se referia nessa parte. Porque nós podemos ver nesses textos que nós lemos aqui, que nós estudamos aqui, que o comportamento de Paulo por si só já era uma pregação. Você vê que ele consegue conquistar até mesmo os algozes dele que estavam lá, que era para bater, para prender. O que acontece? Eles ouvindo Paulo pregar, falar e, acima de tudo, o comportamento dele, você vê que ele consegue conquistar até os seus algozes. Né? Você vê que a guarda se rende a ele através da palavra, né? Através da pregação e do seu modo de se comportar, seu modo de agir. Né? E para encerrar aqui, eu separei aqui duas referências bíblicas, né? Em João 16, 33, né?
Você vê que Paulo, ele tinha um modo muito peculiar, né, de viver, de falar e de se expressar, né? Ele era muito simples, né? E nós vamos ver aqui em João 16:33, né? Que fala assim, ó: estas coisas vos tenho para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Você vê aqui que a palavra diz aqui, né? Jesus, ele fala aqui, ó, ele não está dizendo que vai ser maravilha o tempo todo, né? Que vai ser um mar de rosa, igual muitas pessoas pregam aí fora aí. Ó, vem para cá que vai ter casa, carro e tudo demais de bom. Nós sabemos que tem muitas coisas boas, mas aqui diz, bem claro: passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós vemos que a palavra-chave é bom ânimo, tem bom ânimo, tenha confiança, né? É o que Deus ele ensina para nós, confiarmos em Deus. E nós vamos ver aqui também em Filipenses 4:12, né? Aqui é Paulo falando, né? Que nós vamos chegar nessa parte aqui, que nós vamos continuar estudando sobre Filipenses, amém? Nós vamos ter oportunidade de continuar estudando sobre a epístola dos Filipenses, né? Aqui Paulo fala, ó: tanto se está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém? Agora a palavra-chave, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmão? Você tudo pode naquele que te fortalece. Como diz Paulo aqui, você pode tudo. Tudo no seguinte: eu posso estar exaltado, posso estar humilhado, posso estar na fartura, posso estar na escassez. Amém? Mas nós sabemos que tudo é para a glória do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E é isso aí, irmão. E que você fique nesta palavra, né? Que você pode tudo naquele que te fortalece. Então procura sempre estar na presença daquele que te fortalece. Amém? E que os irmãos possam ficar com essa palavra. Espero que tenham gostado. Amém? Nós vamos continuar com esse estudo sobre as epístolas, né? Nós vamos concluir esse estudo sobre Filipenses. Amém? E eu gostaria, nesse momento, de fazer mais uma oração, né? Encerrando aqui a nossa aula. E, mais uma vez, espero que tenham gostado, amém? E vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai querido, esta rica oportunidade de estar lendo, Senhor, aí anunciando, Senhor, a da Tua palavra, Pai querido. Ó Senhor, eu te peço, Pai, que o Seu Espírito Santo venha estar cada vez mais nos capacitando, nos orientando, Senhor, nos dando discernimento na Tua palavra, Pai. Ó Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, visita o lar de cada irmão, Pai querido. Ó Senhor, enchendo de paz
gozo, satisfação, alegria, Senhor, harmonia, Pai, enchendo de amor, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. E a Tua palavra, Pai, assim nos declara que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, ó Pai. E firmado nesta palavra, Pai, desde já eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Ficam na paz.